Então vamos fazer a leitura de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 41. Posso fazer a leitura? O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, tu vens contra mim com espada, eu com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Irmãos, eu sinto a unção de Deus só de ler um texto desse. Eu sinto correr assim arrepios pelo corpo, só quando eu li aqui. Disse assim, ó: e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Eu já senti a presença de Deus. Eu quero falar sobre gigantes. Esse é o tema. Mas eu quero falar sobre os gigantes também morrem. Gigante também morre, viu, gente? A exemplo disso, eu quero citar um fato histórico biológico que aconteceu no mundo em que nós vivemos. Vocês sabem que no passado remoto existiam grandes animais aqui na Terra. Como se chamava? Dinossauro. Tem como contestar isso? Não, não tem. Existem fósseis em muitos museus, principalmente na América do Norte, de vários dinossauros, alguns chamados de Tiranossauro Rex, que chega a medir 25 metros de comprimento. Eram grandes répteis que dominavam todo o cenário da Terra. Existiam várias espécies de dinossauro. E eles eram gigantes, porque um animal com 25 metros de altura, ele é muito grande, né? E esses animais, eles populavam a terra e viviam aqui. A ciência tem como explicar isso. Agora, o que é difícil às vezes para a gente criar uma relação perfeita é o fato de que, eu vou sair daqui porque tem um mosquito aqui, viu, irmãos? Eu tenho sangue doce para mosquito. Então, a ciência fala que esses grandes animais viveram numa era geológica chamada de Mesozoico, e esses animais foram extintos. Eles morreram todos. O que explica a morte desses animais? Acredita-se que um meteoro tenha caído na terra, e a queda do meteoro fez levantar muita poeira, que impediu os raios solares de alcançar a crosta terrestre. Com isso houve
uma glaciação, que a gente chama de congelamento da superfície terrestre, e pelo fato de que os répteis não têm sangue quente, o sangue deles é frio, né? A gente chama de pecilotérmico. Pelo fato de ter sangue frio, eles acabaram morrendo. Pastor, quando que a ciência data isso? 220 milhões de anos atrás. É claro que não bate com a palavra de Deus. Eu estou trazendo apenas para explicar para você que os gigantes também morrem. Se um dinossauro de 25 metros foi extinto, mais extinto ainda será os nefilins e os anaquins, homens gigantes que viveram aqui na terra. Aqui está falando de um gigante. Como ele se chama? Golias. A Bíblia fala que ele tem quase 3 metros de altura. Quem tem 1,90 m aí? Levanta a mão, deixa eu ver. 1,90 m. Tem um menininho com a mão levantada ali. 1,90 m. 1,90 m, irmão? Você é quase um gigante. Quase. Coloca mais 1 metro aí. Vai ficar difícil, né, irmã? Complicado. Então, esse gigante aqui, ele tinha 3 metros, aproximadamente 3 metros de altura. Sabe qual é o peso da armadura que ele carregava? 55 quilos. 55 quilos é um saco de cimento mais 5 quilos de arroz. É muito. Para você ter noção o poder desse gigante. E esse gigante pertencia a um povo. Como se chama o povo? Filisteu. Diga, filisteu. Vou explicar para você de onde vieram. Os filisteus vieram das regiões do mar. Eles eram mesopotâmios e vieram subindo toda a Palestina, terra de Canaã, e ficaram ali. Então eles eram piratas terrestres. Eles eram invasores. A terra de Canaã não era deles, mas eles foram chegando e se instalaram ao redor de um país chamado Israel. Então, os filisteus, eles eram invasores. Davi significa homem que luta com Deus. Davi significa amigo de Deus. Os filisteus eram invasores. Presta muita atenção aqui. Quem é amigo de Deus, levanta a mão. Não dorme não. Quem é amigo de Deus, levanta a mão. Quem é que luta com Deus, levanta a mão. Pois saiba que muita gente vai invadir a sua vida. Existem pessoas que vão entrar na sua vida sem ser convidado. Por acaso alguém aqui tem alguém que entrou na sua vida sem ser convidado? Alguém já teve esse desprazer? Abelhudo, zombeteiro, penetra, sapo. Quando eu era do mundo, que eu gostava de jogar baralho, coisa que eu mais odiava era eu estar jogando e um sapo do lado dando palpite. Aí fala, sai sapo. Quem é o povo filisteu? Sapo. Veio da água, não foi convidado. Então eu vou te dar uma dica hoje. E o que é pior, muitas pessoas que invadem a nossa vida, elas trazem sofrimento, são gigantes e é difícil tirá-las do nosso caminho. Gente invejosa,
gente que não serve a Deus, como disse Davi, incircunciso. Quem é circuncidado aqui, levanta a mão. Tem judeu aqui? Tem algum judeu? Quem sabe o que é circuncisão? Levanta a mão. Eu acho que eu estou sozinho aqui, gente. Circuncisão, posso explicar ou não? Quer tirar as crianças daqui ou não? Não, então tudo bem. Eu vou falar por parábola, tá bom? Circuncisão se faz no homem e não na mulher. Posso continuar ou não? Já entenderam ou não? Circuncisão é você pegar um estilete, um bisturi, uma peixeira, e vai com cuidado se for peixeira, e você pegar a genitália masculina e fazer o corte do prepúcio. Quem entendeu, levanta a mão. Os homens entenderam? Dói ou não? Dói muito. Agora a Bíblia diz que nós não somos circuncidados na genitália. A Bíblia diz que quem crê em Jesus é circuncidado no coração. Quem é circuncidado, levanta a mão. Se você é circuncidado, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então preste atenção, se você é filho de Deus, você luta com Deus. Se você é filho de Deus, você é amigo de Deus. Mas os filisteus estão ao nosso redor, para ser mais exato, ao nosso derredor. E filisteu é invasor, é gente de sangue ruim, é gente covarde, é gente invejosa, é gente que não teme o Deus que nós tememos. E os filisteus elegeram um gigante chamado Golias. O nome Golias significa guerreiro. Virão guerreiros contra ti do inferno, virão guerreiros contra ti da vizinhança, virão guerreiros contra ti, demônios, mas você é amigo de Deus, amém? Você luta com Deus, amém? Ok. Golias se levanta. Do lado de cá, o exército de Israel. Do lado de cá, o exército filisteu. Acontece que o gigante era matador, cortador de cabeça. E ele queria cortar a cabeça do povo de Israel. Mas ele não se contentava em afrontar somente o povo. Ao mesmo tempo que ele afrontava o povo, ele afrontava o Deus daquele povo. Segundo o ensinamento, quem afronta você, afronta o teu Deus. Quem afronta você, afronta o teu Deus. Quem te faz mal, não faz mal para você, tenta fazer mal para Deus. E esse Golias, esse guerreiro, ele ficou 40 dias afrontando o Deus de Israel. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é longânimo. O que é longânimo? Tardio em ficar nervoso. Nosso Deus não fica irado do dia para a noite. Ele tolera, até que um dia a ira dele vai ao limite. E aí ele desce fogo do céu e arrebenta com tudo. Só que dessa vez, o zombador que zombava contra o exército de Israel passou por uma vergonha muito grande. Terceiro aprendizado: aquele que te zombar de você publicamente será envergonhado publicamente. Quer um exemplo? Quem é que jogou José na cisterna? Os irmãos. Quem é que jogou a corda para tirar José da cisterna? Os irmãos. Quem é que vendeu José para os amalequitas? Os irmãos. Quem é que foi chorando pedir perdão para José no Egito? Os irmãos.
Quem te envergonha publicamente vai ser envergonhado publicamente. Amém ou não? Concorda com isso? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Acontece que Davi era matador de urso e matador de leão. Gente, essa história eu tenho dificuldade de acreditar pelos olhos carnais. Falar que Sansão matava um leão é fácil. Falar que um Sansão matava um urso é fácil. Mas falar que um menininho franzino de 15 anos de idade, ruivinho, sarará, dá conta de matar um leão, não. Só pela fé. Existem coisas na Bíblia que só pela fé. Quarto aprendizado: você só será um vencedor se você tiver fé. Amém ou não? Fé em quem? Deus. Davi fazia o quê? Nessa época que ele era menino, ele fazia o quê? Era pastor. Cuidava de quem? De ovelha. E um dia chegou um leão. A Bíblia fala que ele rasgou o leão. Foi um leão ou uma folha de papel? Para Deus, um leão é uma folha de papel. Aí o urso falou assim: deixa comigo, eu tenho a força. E foi para cima dele. Ele arrebentou com a vida do urso. Só posso crer nisso pela... Sem fé é impossível agradar a Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem tem fé? Quem tem Golias na sua vida? Levanta a mão. Pouca gente aqui. Essa é a igreja mais feliz que eu já vi. É uma igreja sem Golias. Eu tenho Golias. Eu tenho Golias na saúde. Eu tenho Golias na vizinhança. Eu tenho Golias na profissão de professor. Qual o final de todos os Golias? É cair, irmão. Golias só serve para uma coisa: para cair. Só para isso. Quem blasfema contra o teu Deus arrumou problema para a vida inteira. Quem fala mal de crente, ou vira crente ou morre antes da hora. Quem já virou crente? Escapou. Porque eu falava mal dos crentes. Eu achava os crentes um povo pedante, barulhento, mal pagador. Eu amei uns calotes de uma crentaiada aí, irmão. Tem uns crentes ruins para pagar. Não nessa igreja. Nessa igreja só tem crente bom para pagar. Mas tem igreja que tem crente mal pagador. E eu caí nas garras de um desse. A Bíblia diz que quem pede emprestado e não paga não é crente. Pediu emprestado, paga. E não pode cobrar juro de irmão não, viu? A Bíblia fala que não pode cobrar juro de irmão. Voltando para a pregação. O Golias, durante 40 anos, 40 dias, zombou do Deus de Israel. E um menino vai chegando, possivelmente para levar alguma comida para os irmãos. E quando ele chega, ele escuta o gigante falando mal de Deus. O dia que você encontrar alguém falando mal de Deus, dá uma pedrada nele, mas dá no meio da testa. Verdade, irmão. Fecha a boca de quem fala mal do teu Deus. E o menino vai chegando e o gigantão está zombando. E os soldados estão o quê? Isso aqui não é unção não, irmão, é medo.
Porque a unção faz tremer também, mas isso aqui é medo. Quem tem coragem de enfrentar um homem de 3 metros de altura? Eu nem de 50 centímetros, quanto mais de 3 metros de altura. E ele começou a olhar para os soldados e falar: ô, que é isso? Vocês não estão ouvindo o que esse cara está falando, não? Mas acontece que estava todo mundo amedrontado. Davi então falou: eu vou lá. Isso é um menino boiadeiro, irmão, isso é forte. Ele falou: eu vou lá. Foi até o rei e falou: meu rei, deixa comigo, sou expert, coloca em minha armadura. Na hora que colocou a armadura, ele caiu, não dava conta de ficar em pé, ué. A armadura pesava mais do que ele. Pensa que dificuldade. Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Não caiu não, ele não deu conta de se movimentar. Falou: meu rei, pode deixar, tira a armadura, vai ser um MMA gospel. E aí, irmãos, começa a saga de um vencedor. Para que serviu matar um leão? Para que serviu matar um urso? Sexto aprendizado: antes de Deus te dar a maior vitória da sua vida, Ele vai te dar vitórias menores. Quem é sábio está anotando aí. E é Deus que está falando, porque a Bíblia está quase fechada. Antes de você derrubar o Golias, você tem que derrubar o leão. Antes de você derrubar o urso, derrubar o Golias, tem que derrubar o urso. Antes de você ser um vencedor, você vai ficar no anonimato. Antes de você ser um rei, você tem que derrubar o Golias. Então, queridos, a vida do crente é viver de vitória em vitória. Não significa que você não vai ter problemas. Significa no frigir dos ovos você será mais do que vencedor. Davi então começa a se preparar para a grande batalha. E o que é que Davi levava? Quantas pedras? Quantas pedras? 5. E até hoje eu me pergunto, para que 5 pedras, se ele sabia que ia derrubar o gigante na primeira pedrada? Até hoje eu estou sem entender. Por que 5 pedras? Agora, olha aqui o discurso. Vê se isso fala com você. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Cão eu não sei não, mas louco ele é. Porque Davi não estava com pau nenhum. Os teus inimigos vão dizer que você faz coisa que você nunca fez. Preste atenção. Gente que não gosta de você vai colocar palavras na sua boca. Gente que não gosta de você vai colocar defeitos em você que você não tem. Davi não foi com pau coisa nenhuma. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Quando eu era criança, minha mãe falava assim: praga de urubu não pega em andorinha. Quem já viu isso? Maldição de pagão não pega em cristão. Dá samba ou não dá? Maldição de pagão não pega em cristão. Deixa o povo te amaldiçoar. Não tem problema, não pega. Pastor, macumba pega em crente? Tem crente que se vê um despacho, irmão, ele fica louquinho da vida. Esquece até e chama até pela Nossa Senhora, irmão, esquece que é crente.
Porque o crente começa assim, quando ele vem para a igreja é difícil largar a Nossa Senhora. A gente vai dando com ele fala, nossa, já diminuiu. Eu falo, irmão, tira esse nó. Você fala, nó. E ele vai regredindo até ele entender que nem um nó ele não precisa mais. Porque, sabe por quê? Feitiço não pega em amigo de Deus. Feitiço não pega em quem luta com Deus. Larga de ser medroso. Ah, pastor, então se eu ver um despacho eu vou chutar. Não chuta não. Não chuta não. Não zombe do maligno. Não zombe dele. Porque o próprio arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. Aprende a respeitar. Você não precisa cultuar, mas você precisa saber que ele também tem as suas forças. E ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, deuses de mentira. Só existe um Deus, e esse Deus é o nosso, é o dele. Disse mais o filisteu: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Estava definido, estava decidido. Ele ia arrebentar com o menino em 30 segundos. Era só uma espadada, a cabeça ia voar 3 metros de distância. É uma vitória líquida e certa pela ótica da razão. Mas quem vive pela razão não conhece a fé. Agora, pela fé, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada. Davi está mentindo ou não? O homem estava com a espada mesmo, com lança e com escudo. Aí você fala, pastor, ele estava com espada ou com lança? Você esqueceu que na frente dele ia um escudeiro? Então, ao que tudo indica, era uma lança na mão e uma espada na outra, porque o escudeiro ia na frente. Então Davi não mentiu, Davi falou a verdade. Aí então começa agora a virada, é a grande virada. Nós levamos de 7 a não sei quanto da Alemanha, nós vamos dar de 14 na Alemanha agora. Amém ou não? Amém. Pela fé. Pela razão não vai ser fácil não. Amém? Queridos, prestem atenção. Olha o que Davi diz: vou contra ti em nome do Senhor. Aqui começa, irmãos. Primeiro ponto da pregação. Quando você vai enfrentar os teus problemas, que jeito que você vai? Diploma de PhD estampado no peito? Como é que você vai? Cabelo penteado, perfumado, camisa de marca? É assim que você enfrenta as tuas dificuldades? Davi nos dá uma receita segura. Quando você for pelejar, quando você for para a lida, quando você for para o campo de batalha, vá em nome do Senhor. Vá em nome do Senhor. Não é pela tua força, não é pelo teu querer. Havia no soldado Davi uma certeza: a vitória era dele. Você acha mesmo que se Davi não tivesse certeza, ele ia enfrentar um homem desse? Ou Davi era 100% louco, ou Deus tinha falado com ele. Sétimo princípio: Deus fala com quem luta com Ele. Deus fala com os seus amigos. Não fala demais igual muitos pensam que fala não. Tem irmão que Deus falou comigo. Não é assim também não.
Não é linha direta, não. Vá para as batalhas da tua vida em nome do Senhor. Pastor, qual que é o nome do Senhor? Chama de Jeová. Chama de Jeová. Chama de Adonai. Chama de El Shaddai. Agora, se você quiser um Deus mais presente, chama Jesus. Vá para a luta, para o campo de batalha, em nome de Jesus. Primeiro ponto: não enfrente os teus problemas de peito aberto. Uma coisa que eu ensino muito para os meus intercessores: nunca põe a mão na cabeça de alguém para orar sem primeiro fazer blindagem e revestimento, porque dá transferência de espírito, dá transferência de enfermidade, e nós temos que fazer uso da armadura de Deus. Então, toda vez que você for orar para alguém, vá em nome do Senhor, mas faz o teu revestimento, faz a tua blindagem, para que não haja transferência de demônio, para que não haja transferência de enfermidade. 2, segundo ponto. Lá no versículo 47, diz assim: porque o Senhor é o Senhor da guerra, porque do Senhor é a guerra. Você vai em nome do Senhor. Por que que você vai em nome do Senhor? Segundo ponto: porque Ele é o Deus da guerra. De quem é essa guerra? Dele. Qual a guerra que você está vencendo? A dele. Qual a batalha que você está vencendo? É a dele. Sabe por que que o mundo te odeia? Porque você é de Jesus. Jader, presta atenção. Primeira coisa que a gente perde quando aceita Jesus são os amigos. Eu perdi o meu melhor amigo porque aceitei Jesus. Está acontecendo com você o que aconteceu comigo. Sabe o que ele falou? Não vou mais na casa do Antônio, ele só sabe falar de religião. Primeira coisa que você perde quando aceita Jesus são os amigos. Essa guerra não é nossa, é dele. E quem não é de Deus vai sair da tua vida. Os filisteus vão sair do teu caminho. Quem invadiu a tua vida não tem o direito de permanecer. Não tem uso capião para quem não é de Deus. Prepara para perder amigo. Amigo, entre aspas. Porque se a pessoa é teu amigo, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores eu irei, onde pousares pousarei eu. Isso é amigo. Isso é amigo. Amigo é aquele que come no seu prato. Amigo é aquele que você dá a tua cama. Tem pessoas que vão na minha casa, vêm de outra cidade, vai dormir lá em casa, eu dou a minha cama para a pessoa dormir. A gente só dá a cama para amigo. Prepara para perder amigo, viu? As pessoas vão te abandonar. Quem não é de Deus vai sair do teu caminho, porque não vai aguentar pelejar ao teu lado. Não te ama a ponto de lutar junto com você. Versículo 46. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Escuta, quem é crente aqui, levanta a mão. Rio Verde já sabe que você é crente. Se engana não.
Marilda, Rio Verde sabe ou não sabe que você é crente? Irmã Marilda, sabe. As pessoas sabem que você é crente, mas elas vão zombar de você, porque até um tempo atrás você bebia todas. Até um tempo atrás você não saía de uma banca de jogo. Até um tempo atrás você maltratava a sua mulher. Até um tempo atrás você deixava um filho doente para sair com os amigos. Agora você não faz mais isso. Agora você carrega a palavra de Deus. E agora a comunhão com os irmãos é notória, é vista. Domingo você não troca mais por uma pescaria. Domingo você não troca por um rancho. Domingo você não troca para lavar carro e deixar de vir à casa do Senhor. Então agora você tem hábitos diferentes. Rio Verde vai saber que você é amigo de Deus e que Deus é contigo. Eu sou conhecido aqui em Rio Verde. Eu já dei aula para mais de 5.000 alunos. Eu já tive sala com 140 alunos. É no gogó, porque o som pifou e a diretora, com dó de gastar, não trocou a caixa de som, e nós ficamos 1 ano dando aula na garganta. Chegava em casa, irmão, estava igual um pato rouco, de tanto gritar, de tanto falar alto. Eu já dei aula para mais de 5.000 pessoas. Rio Verde sabe quem é você. Você vai falar de mim para alguém, de cada 10 que você falar, você vai encontrar um que fala mal de mim. Faz um teste. A gente sempre tem desafeto, é normal. Jesus também não agradou todo mundo. Jesus era chamado de comilão. Era crente Jesus, irmão. Comilão, beberrão, e só andava com más companhias. Jesus andava com prostituta. Jesus andava com ladrão, porque coletor de impostos naquele tempo era ladrão, segundo a opinião pública. Então, coloca uma coisa no teu coração. Hoje, as pessoas sabem que você é crente. Toma cuidado com o que você faz. Toma cuidado com o que você fala. Eu sou surpreendido quase todo dia por alguém que vem à igreja e que eu não sei o nome, porque tem gente que entra aqui e não se apresenta para mim. Tudo bem, é um direito que cada um tem. E nós sabemos que a gente, quando não é visto, não é lembrado. Mas tem pessoas que vêm a mim: pastor, eu sou o fulano, eu sou a fulana. Eu falo: irmã, começou a frequentar aqui, ela já tem 2 anos que eu estou aqui. É o irmão 007, James Bond. Agora preste atenção. Você precisa entender que as pessoas já te conhecem. O teu pastor também precisa te conhecer. Sabe por que nós estamos orando pela Luciana, pelo Danúbio? Porque nós conhecemos ele. E a Maria Alice eu ainda não conheço, vou conhecer amanhã. Sabe por que nós levantamos um clamor pelo Elcione? Porque é companheiro de madrugada. Enquanto a cidade dorme, ele está conosco nas madrugadas. Pasmem. Anteontem nós saímos do monte, 1h da manhã, 14 graus. Se você perguntar assim: pastor, o que você queria? Está debaixo de um cobertor? Ou está no monte orando? Claro, debaixo do cobertor. Mas quem é Israel, luta com Deus. Aprende isso, irmãos. O dia que eu partir, eu quero deixar um legado para essa igreja. Não como o pastor mais gordo,
não como o pastor mais bonito, mas como pastor que ensinou valores espirituais para que o povo saiba que você tem Deus. Amém? Amém. Um amém assim pálido, né? Meio anêmico. Amém. Vigoroso. Glória a Deus. Quarto ponto, e eu já vou encerrar. Eu sou o pastor menos mentiroso que existe. Tem pastor que fala que depois que vai encerrar ainda prega meia hora. E durante meia hora ele fica repetindo: estou encerrando. Está mentindo, ele é um mentiroso. É um pastor Pinóquio. Quarto ponto, lá no versículo 47. Não, no versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Sabe como é que o povo de Rio Verde vai saber que Deus salva? Através da tua vida. Sabe como é que o povo de Rio Verde vai saber que Deus salva? Através da tua vida. Essa semana eu ouvi de alguém que disse: pastor, meu pai mudou demais. Pastor, meu pai mudou demais. Meu pai mudou demais. Eu falei: fez 3 mudanças, mudou de casa? Não, mudou de jeito. É uma nova criatura. Quando a salvação chegar em você, Rio Verde vai saber que você é salvo. E Rio Verde vai saber que Deus salva. Rio Verde vai saber que essa cidade não é de São Sebastião. Os nossos irmãos católicos perderam a oportunidade de entregar essa cidade para Jesus, entregaram para uma imagem. Está errado. Pastor, mas eu não gosto quando o senhor critica. E quando eu falo a verdade, você gosta? E quando Jesus chamava o povo de hipócrita, você gosta? E quando Jesus mandava o povo embora, você gosta? Entregaram a cidade de Rio Verde para São Sebastião. Você já leu a história de São Sebastião? Leia. Você vai se assustar com a história dele. Parece que não era tão santo assim quanto dizem que era. Nós não vamos entregar essa cidade para santo nenhum. Essa cidade é do Senhor Jesus. É isso aí, irmãos. O Brasil não é de uma imagem que foi encontrada sem cabeça. O Brasil é do Senhor Jesus. Um Brasil que tem mãe e não tem pai. Isso é orfandade. Por que há tanta idolatria e tanto paganismo nesse país? Porque é um país que deram para uma imagem que não existe, para uma mulher que não teve marido. Família que não tem pai e mãe gera rejeição, gera espírito de orfandade. Então o Brasil é do Senhor Jesus. Quando você for orar, ore para Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus diz: há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. As religiões, em vez de ajudar, atrapalham, porque mentem para os seus fiéis. Nós não, porque nós estamos na palavra. E conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Jacó, que depois foi chamado de Israel. Quem sabe o significado de Jacó? Levanta a mão. Eu falei que ia encerrar, né? Já deu 6 minutos, a primeira mentira. Escuta, quem sabe o significado de Jacó? Suplantador. Quem sabe o que é suplantador? Aquele que quer o seu lugar. Jacó queria tanto o lugar de Esaú. Ele era gêmeo, mas não era univitelino não, viu? Eles eram bem diferentes em tudo. No que Esaú sai, slow motion, hein? Tan, 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 tan.
O irmão dele foi lá no pé dele e falou: opa, onde tu fores eu irei. Desejava o lugar do irmão. Se o lugar que você deseja é a vontade de Deus, Ele vai te colocar nesse lugar. Não precisa passar a perna em ninguém. Acontece que Jacó tem uma luta com o anjo. Quem era o anjo? Quem era o anjo? Jesus. Pastor, Jesus não tinha nascido. Antes que Abraão fosse, eu era. Eu sou o princípio e o fim. Acontece que depois da luta, Jacó deixa de ser suplantador e se torna Israel. Enquanto ele era Jacó, ele se casou quantas vezes? 4. Ele casou com uma morreu. Ele casou com a outra morreu. Ele casou com a outra morreu. Ele casou com a outra. Se você for a próxima, não casa com esse homem não, que você vai morrer também. Preste atenção. Jacó casou com 4. Só teve problema. Parábola. Estou falando por parábola. Acontece que o nosso amigo Jacó sabia quem era o Deus que estava na vida dele. E através de Jacó, a salvação chegou até nós. A salvação chegou em Rio Verde. Existe uma igreja que prega a salvação ainda. Pastor, as outras pregam também. Acredito que algumas pregam, nem todas. A igreja foi feita para assessorar os seus fiéis. Tem igreja que assessora mal, cuida mal. Cuidar dos fiéis não é bajular fiel, não. Eu não estou aqui para ficar passando melzinho na chupeta, não. Eu estou aqui para pregar a tempo e fora de tempo uma palavra que balança a tua estrutura. Se você veio para cá não querendo mudança de vida, veio para o lugar errado. Aqui Deus ainda fala. Essa palavra tem que mexer com você. Sabe por quê? Porque você é um matador de gigantes. Amém? Os gigantes também morrem. Diga, os gigantes também morrem. Os irmãos sabem que eu sou diabético. Estou terminando. 5 minutos. Os irmãos sabem que eu sou diabético. Desde os 47 anos. Já tem aí talvez 8 anos que eu descobri a diabetes. Eu nunca tive com ela tão controlada como agora. Os gigantes também morrem. Qual é o teu gigante? O que está te afligindo? O que está te causando vergonha? Existem mulheres que vêm para a igreja sem o marido. Eu cheguei para um marido esses dias atrás, falei assim: você não tem dó de sua mulher não? Por quê? Porque ela vai para a igreja sem marido. Se você não crê no Deus que nós cremos, pelo menos acompanhe a sua esposa. Você faz ideia do que aconteceu depois? Sim ou não? Ele continuou não vindo. Pode um negócio desse? Um homem de Deus dá um checkmate. Irmãos, tem pessoas que não vão ser salvas. Não estou dizendo que é esse,
Mas tem pessoas que não vão ser salvas, porque a salvação não é para todo mundo. Todos os caminhos levam para Deus. Não leva, não leva. Prova para mim que não leva. Lembra lá do rico e o Lázaro? O rico era fariseu, conhecia a Bíblia de capa a capa. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa e não vai morar com Deus, porque a mesma palavra que salva é a mesma palavra que manda para o inferno. Se você é salvo, se você é amigo de Deus, se você luta com Deus, arreda, porque o gigante vai cair e a poeira vai subir. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa,